Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre mobilidade. Só neste ano, a Avenida Niemeyer foi fechada por pelo menos 3 vezes. O que isso significa para a cidade? A Avenida Niemeyer liga os bairros São Conrado ao Leblon e é uma das principais vias da cidade. De acordo com a prefeitura, 36 mil veículos passam diariamente por ali. Por causa das fortes chuvas que castigaram a cidade, a avenida foi fechada algumas vezes. Deslizamentos de terra e pedras causaram vítimas. No dia 6 de fevereiro, 2 pessoas morreram após uma encosta cair sobre um ônibus. Outros deslizamentos ocorreram. Um vídeo publicado pelo biólogo Mário Moscatelli mostrou que há pedras do tamanho de automóveis sem escoramentos. A prefeitura interditou casas no Vidigal e começou o processo de demolição. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que a área está sendo monitorada e que não há mais riscos de novos deslizamentos. Apesar da fala do prefeito, o Ministério Público mandou interditar a via por acreditar que ainda há falta de segurança na região. Eu recebo no estúdio Gerardo Portela. Ele é especialista em gerenciamento de risco da COP. Muito obrigado, Gerardo, pela sua presença aqui. Eu queria uma análise sua em relação a o que representa ter uma via tão importante como a Niemeyer fechada. Essa parece que é a terceira vez que ela fica fechada em um ano, né? O problema é que a nossa cidade tem uma dificuldade de locomoção das pessoas da Zona Oeste para a Zona Sul. E cada vez mais a cidade aumenta lá no lado oeste e esse transporte vai ficando cada vez mais crítico. E quando você perde uma via, uma opção, então você fica numa situação aí bastante crítica. Surge um outro problema, um outro cenário de risco. O risco de você não chegar em casa, o risco de você ter uma emergência e não conseguir movimentar ambulâncias. Então, são outros riscos, além do risco de usar aquela via e ter um acidente grave. Então, é um cenário onde você sai de um cenário de risco e vai para um outro de risco menor. Mas, às vezes, isso pode ter reversões, então é complexo. A sociedade fica um pouco desorientada, né? Ou seja, a gente vê aí a Niemeyer, depois do vídeo publicado, divulgado pelo biólogo Mário Moscatelli, com aquelas pedras ameaçando rolar, né? E a gente já conhece a idade da Niemeyer, ou seja, como é que é esse cenário de ameaças? A Niemeyer, realmente, ela já fez o que pôde pelo Rio de Janeiro. Ela é uma via muito antiga, era usada até para corridas de automóveis, no começo é lindíssimo ali, mas ela não tem mais condição de escoar o trânsito da Barra da Tijuca, nem como alternativa ela já não consegue mais fazer isso bem. Até porque houve um crescimento desordenado que piorou a situação das encostas, então a situação de deslizamento ficou mais grave também. Agora, para o leigo é mais difícil lidar com o risco, né? Porque o conhecimento técnico muito especializado não está ao alcance. E a gente tem um país também onde a cultura de segurança não é muito forte, essas coisas não são explicadas. Mas quando você tem uma situação de risco, né, e você precisa dosar para ver se aquele cenário ainda compensa. Quando ele não compensa, você muda de cenário, parte para um outro cenário. Como isso é feito? Você utiliza mitigações, né, processos para poder dizer, por exemplo, tem sim uma pedra para cair, mas eu posso colocar ali alguém vigiando, colocar uma monitoração, fazer um controle e eu calculo um tempo, eu sei que em 10 minutos, antes dela chegar lá embaixo, eu posso fazer alguma ação, interromper, tirar os carros que estão no alinhamento daquela queda. Se isso for possível, não estou dizendo que mas se isso for possível e for ostentada a forma como fazer, então o risco passa a ser um risco controlado e a via poderia ser utilizada. Mas é preciso explicar isso não só para a sociedade, para que ela fique tranquila, mas também para as autoridades, para que possam assumir esse risco, porque isso é um risco assumido. Agora, sempre lembrando que risco zero não existe. Mesmo que tivesse sol, mesmo que não tivesse desmoronamento, você pode ter uma colisão, por exemplo. Então, risco zero na vida não existe. Você opta por um risco mais aceitável, entre outros, de ficar fechado, todo mundo restrito a um só caminho e ter outros problemas. Você falou aí de administrar outras rotas, mas a gente observa também que o túnel acústico, importante ligação com a Zona Oeste e Zona Sul, também enfrentou um problema muito grave. Teve um dia, por exemplo, que a cidade quase toda parou, porque no túnel Rebouças também teve problema de mobilidade. Como está sendo gerenciar esse risco constante no Rio de Janeiro? Sérgio, quando você citou aí o túnel acústico, a gente entra numa questão mais ampla da cultura de segurança.
porque a gente tem as nossas cidades com uma evolução, um crescimento muito grande nos últimos 40 anos. E quando você constrói equipamentos, como o túnel acústico, você põe margens de segurança. Mas se a manutenção não for bem feita, essa margem vai sendo consumida. E os acidentes vão se acontecendo, ele vai assimilando aquela situação, até que chega um ponto que você não tem mais margem. Você tem, por exemplo, uma encosta exageradamente negligenciada, então você tem ali um deslocamento de barreira que acaba empurrando aquela placa, e aí você tem uma situação de degradação muito evoluída, fruto de 40 anos em que o dever de casa não foi feito. E isso não acontece só no Rio de Janeiro. A gente tem visto esse fenômeno em Brasília, recentemente até ali numa das principais vias da cidade. Em São Paulo, a gente teve aí nas marginais um problema seríssimo. E em Belo Horizonte, até em elevados novos, obras novas. Tudo isso pode ser explicado por uma cultura de segurança fraca, no sentido de que a segurança não é priorizada, então você trabalha com margens acreditando que nunca vai chegar no limite. E o limite chega, e como a gente diz no popular, é como se fosse uma conta, um crédito que você vai gastando, como se tivesse um cartão de crédito, e você vai gastando as margens, até que uma hora chega o boleto e você se assusta com o acidente, com a despesa. Além da falta de prevenção, a gente também tem uma ausência de um plano de mobilidade urbana mais eficiente na sua avaliação? Eu concordo com você, Sérgio, e aí não deixa de ser ainda a questão da cultura de segurança, porque é uma questão de segurança a mobilidade. É segurança para o nosso desempenho econômico-financeiro, para o turismo. É segurança porque na segurança, a gente não é só a proteção da vida. A vida é a parte mais importante, mas a gente protege 4 coisas principais: a vida, o patrimônio, o meio ambiente e a imagem das instituições, porque isso também dá prejuízo e perdas. Então, são os 4 tipos de perdas. E nesse processo todo de crescimento urbano, isso foi negligenciado. Ou seja, esse risco da gente ficar num gargalo como esse hoje, nas grandes cidades brasileiras, ele não foi considerado na sua real magnitude. Como escapar desse cenário, ou seja, desse risco que a gente convive aí quase que diariamente? Nós que somos da área, a gente vê sempre uma situação como essa como um desafio difícil, mas que é estimulante. A primeira coisa que nós deveríamos fazer é entender que a nossa cultura de segurança não vai mudar em 4 anos. Ela vai mudar num plano de 10, 20 anos. Para isso, a gente tem que começar a dar educação nas escolas, como acontece nos Estados Unidos, Europa, no Japão, por exemplo, para que a gente crie uma mentalidade mais proativa em relação aos riscos. Com relação à cidade em si, as coisas práticas para nós que não queremos esperar 20 anos, né, nós precisamos fazer planos e entender as limitações da nossa cidade hoje. Ela tem limitações. Então, a gente tem que se reinventar, que a gente chama, existe aí a engenharia de resiliência, que diz o seguinte: quando você passa por uma crise, a cidade se deforma toda, perde uma via, ela fica interrompida, mas depois ela se reconstrói e você volta à normalidade. Mas existe um patamar mais elevado, que é a engenharia robusta, que é quando você perde de vez uma via. Você perde de vez uma via, perde um sistema importante para a segurança das pessoas. Se for uma plataforma de petróleo, perde a água de combate a incêndio. Você precisa se reinventar. A gente usa aquela figura do cachorrinho que perde as 2 patas e eles colocam aquela rodinha. Ele se reinventou. É isso que a cidade do Rio de Janeiro precisa fazer agora, porque a realidade é que mesmo com as obras pós Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, nós não temos ainda a infraestrutura que deveríamos ter para o tamanho da cidade que nós temos. Então, a gente precisa se reinventar, acostumar a trabalhar à distância, criar escritórios nessas áreas diferenciadas, como por exemplo, a Zona Oeste, que tem gargalos, repensar a cidade, olhar para as grandes cidades que já estão praticando isso de uma forma mais natural, mas nós precisamos fazer isso de uma forma emergencial. Essa é a minha visão para gerenciar essa situação. Gerardo, muito obrigado pelas suas informações e dicas. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.